Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tô dando bom dia, boa tarde, boa noite porque eu não tenho ideia do horário que você vai ter acesso a esta aula espetacular desenvolvida pelo professor Augusto Screme. E daí, como é que tá meu terceirão? Espero que esteja estudando, hein? Estão usando seu cérebro aí, praticando, exercitando. Tem gente que tem o cérebro novinho, né? Nunca usou. Mas tem gente que já usou e agora já não usou mais. Desde a quarentena, desde que começou a quarentena, já nem estudou mais, já está com o cérebro até meio enferrujado já, né? Então por isso, meus queridos, preparei uma aulinha esperta aí para vocês exercitarem o seu cérebro, deixá-lo cada vez mais forte, cada vez mais esbelto, cada vez mais em forma para tantas provas que vocês têm aí esse ano, né? Apesar de coronas, vírus, Covid-19, tantas, né, todas essas questões que estão acontecendo, nada foi adiado, né? Vai continuar aí o Enem e as provas provavelmente vão ser feitas normalmente. Estão ainda, né? Estão tudo marcado aí. Então, por via das dúvidas, é sempre melhor a gente estar estudando, né? Então, pensando nisso, vamos lá, vamos exercitar nosso cérebro. Preparei aí uma aulinha esperta para a gente sobre o mesmo tema ali, religiões contemporâneas que nós tivemos, né? A gente sabe que o fenômeno religioso evidencia a necessidade que o ser humano tem de Deus, porque é feito tanta propaganda contra Deus, contra a religião, que o mais normal do possível ia ser o quê? Que a galera tivesse abandonado a Deus. Mas nós vemos que hoje na população mundial 98% das pessoas são religiosas. Apenas 2% realmente se declaram ateus, né? Então não, é realmente algo muito importante. Deus não é resultado da nossa imaginação. Nós vimos ali que o que veio primeiro entre o monoteísmo e o politeísmo. Nós entendemos e vimos que não é uma evolução do politeísmo para o monoteísmo. Primeiro existiu o monoteísmo, depois foi existir o politeísmo. Entendemos, vimos ali sobre, por exemplo, que Viktor Franklin disse que a carência de Deus, né? Mostrando que a necessidade instintiva interior de Deus que o homem tem, né? Deus é o parceiro mais íntimo dos nossos diálogos com nós mesmos, vocês lembram? Fyodor Dostoiévski, né? Aquele camarada russo que escreveu Os Irmãos Karamazov, ele disse assim, ó, para ele, uma grande prova da carência de Deus reside no fato de que, ao enfrentar tragédias e questionamentos, a humanidade busca o divino. Analisamos o pensamento de Paulo, pensamento de Einstein, pensamento dos ateus, pensamento de várias pessoas. Mostramos ali que Blaise Pascal, Isaac Newton, Francis Collins, tanta gente, tantos gênios acreditavam em Deus. Bom, meus queridos, vimos todas essas coisas. E agora eu quero que você analise aí comigo essa questão do fenômeno religioso. Meu querido, o que eu vou estar falando para vocês? Se realmente a necessidade humana, sobre a necessidade humana de sempre estar buscando uma forma de adoração. O ser humano sempre está buscando uma forma de adoração. E olha só, vamos falar aí um pouquinho sobre o coraçãozinho humano. Coração humano, meus queridos, ele, olha só, olha que bonitinho, ó, o coração humano, ele inclina-se naturalmente, não é? Para o transcendente. Isso é uma realidade além dele, isso é uma realidade, né, além dele mesmo, que lhe confere uma segurança e o significado. Essa busca, meus queridos, conduz o ser humano a um ser maior que ele, que o ama e que dá sentido à sua existência. Isso pode ser visto claramente no homem. O homem ele adora porque isso lhe dá segurança. O homem ele adora porque isso realmente lhe confere um significado para a vida, dá significado para o ser humano. E a gente entende isso claramente. A gente vê que parece como vários autores dizem que o ser humano ele foi criado para adorar, na verdade. Muito bem, mas olha só, qual é o sentido da sua existência? Né? Isso mostra realmente o sentido da sua existência ao adorar. Agora,
nós vemos que o homem ele foge de algumas coisas, ele não quer estar perto. E a principal coisa que o homem foge, meus queridos, é disso aqui, ó, da morte. O homem foge da morte. O homem foge da morte. Por mais que o homem acredite no paraíso, em Valhalla, em reencarnação, no Nirvana, nas 10 virgens que esperam ele lá no paraíso, embora ele acredite em todas essas coisas, ele ainda foge da morte. Ele não quer saber da morte. Ele quer adiar isso o máximo que ele puder. Então nós vemos isso. Além de nós vermos o homem fugindo da morte, a gente vê ele buscando uma coisa. Ele busca, meus queridos, isso aqui, ó, a felicidade eterna. Meus queridos, segundo a análise dos teólogos, tal sede da felicidade eterna é uma expressão da nossa carência de Deus. Vários teólogos dizem isso. Nosso coração busca relacionar-se com um ser que dure para sempre, que jamais vai sofrer um fim. Essa palavra fim não deveria existir para nós. Nós não queríamos que ela existisse. Nós fomos feitos para sermos eternos. E é por isso que a nossa fuga da morte também nos lembra algo muito importante. Nossa fuga da morte nos lembra que o desejo de viver é compatível com a esperança bíblica de obter a vida eterna. A Bíblia, ela nos diz que Deus vai nos dar a vida eterna. E é por isso que é tão importante, meus queridos, nós entendermos essa sede que o homem tem da felicidade eterna, essa sede de não morrer, essa luta para fugir da morte, esse jamais acostumamento, acabei de inventar uma palavra, o homem ele jamais se acostuma com a morte, ele se acostuma com qualquer coisa, até com a dor. Nossa, se nós vemos aí homens morando lá no meio do gelo, lá na Antártida, no Alasca, nesses lugares, né, super inóspitos, maiores desertos, você vê homem vivendo no deserto, você vê homem vivendo até pertinho de vulcão, não tá nem aí, vai vivendo, ele se adapta ao calor que tem aqui em São José do Rio Preto, ao frio que tem lá em Curitiba. As pessoas vão vivendo, vivem até na neve. Um amigo meu, o Sasha, Alexander é o nome dele, ele morava na Ucrânia. Na Ucrânia, 2 ou 3 vezes por semana, o governo manda água quente para casa. E lá, por isso que eles não têm o costume de estar tomando banho todos os dias, porque lá, simplesmente, quando está frio para eles, é menos 40, menos 30 graus ele já passou. Eu sei disso porque quando estava lá em Portugal, quando dava menos 2, menos 3 graus, a gente já estava trincando de frio. E ele não, ele andava de camiseta, né? Então o ser humano ele se habitua a qualquer coisa, mas ele jamais vai se habituar à morte. O desejo dele é a vida eterna. Meus queridos, tudo isso que eu digo para vocês, ele se resume em uma frase, uma famosa frase desse camarada aqui, ó, mais uma vez, né? Fyodor Dostoiévski, esse camarada russo aí. A frase que ele diz é a seguinte, meus queridos: há um vazio com a forma de Deus no coração das pessoas. Uma frase bem curtinha, mas que diz uma verdade tão grande. Há um vazio com a forma de Deus no coração das pessoas. Meus queridos, nosso coração ele foi feito para ter Deus. E quando nós não colocamos Deus, fica faltando uma coisa, fica um buraco ali. Fica um buraco exatamente do tamanho e do formato de Deus. E eu quero que você olhe bem aqui, olhe bem aí para a sua tela agora nesse momento e veja, leia, olha só, a maior tragédia humana consiste justamente no fato de negar esse vazio. Ele nega que esse vazio existe, esse vazio não existe e tal. Não, esse vazio existe, meu querido. Ou pior ainda, pior do que negar que esse vazio existe, é tentar preenchê-lo com outra coisa. Meus queridos, há muitas pessoas por aí que tentam vencer sua carência existencial, preenchendo-a com coisas que, embora sejam boas, jamais deveriam ocupar o lugar divino.
Mas, entretanto, as pessoas continuam e elas insistem. Até que um dia você escuta elas dizendo que tudo aquilo não valeu a pena. Quantas e quantas pessoas você vê que aproveitam a vida o máximo que podem? Artistas, jogadores de futebol, apresentadores de televisão, tantos cantores, tantas coisas que a gente vê, e eles vão lá e eles aproveitam todos os prazeres da vida. Eles aproveitam o sexo desenfreado de todas as formas, de toda maneira. Eles têm todo o dinheiro deles pode comprar qualquer coisa. Meus queridos, muitos deles acabam caindo em drogas, buscando prazer existencial, prazer nas drogas. Todos eles alcançam a fama e tantas coisas, tantos outros prazeres. Mas elas insistem em tantas coisas, até que um dia você escuta elas dizendo: eu tive sexo, dinheiro, drogas, fama, todos os prazeres que poderia ter. No entanto, não me sinto feliz, não sinto paz. Por isso, meus queridos, que muitos deles se matam. Tem tudo na vida, mas vão lá, pegam o seu dinheiro, gastam um valor alto em drogas, entram no quarto e usam droga até morrer, morrem de overdose. Tem todo o dinheiro do mundo para fazerem o que quiserem, mas entram no quarto sozinhas, sentindo tanta solidão, penduram uma corda no teto e se matam enforcados. Meus queridos, esse vazio só tem um formato, que é o formato de Deus. Não tem jeito, não tem outra forma de fazer. É como se você tentasse encaixar uma peça no quebra-cabeça que aquela peça não é dali, que ela não serve, não é a peça correta. Ela não vai encaixar. E se você forçar, vai estragar, vai quebrar, vai rasgar a peça. Estragar completamente o teu jogo completo, o teu brinquedo ali, o teu jogo completo, ele vai ficar estragado, porque aquele pedacinho ali, nunca mais, se você forçar ele, tentar e rasgar, ela vai ficar sempre incompleta. Meus queridos, a peça que falta tem exatamente o formato de Deus. E é por isso que é tão importante nós buscarmos a Deus, meus queridos. E assim vai indo. E eu, resumindo tudo, a vida dessas pessoas, eu acho que ela pode ser... milhares e milhares de pessoas acabam resumindo sua vida apenas naquilo que aquele filósofo Arthur Schopenhauer, ele disse. Foi exatamente o seguinte, olha só. Vivem uma vida em uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ah, meus queridos, como é uma grande verdade, uma verdade absoluta na vida dos seres humanos essa frase. Ele fica buscando, quando o camarada busca com muita ansiedade, sofre para alcançar uma coisa e parece que depois que ele alcança, ele entra no tédio de possuir aquela coisa. Meus queridos, eu conheci um amigo lá na favela e há pouco tempo atrás eu encontrei ele e ele criou uma empresa, virou empresário, ficou muito rico e eu fui conhecer a casa dele. E quando eu conheci a casa dele, meus queridos, eu fiquei impressionado com uma piscina muito linda que tinha lá atrás e tal. Falei, cara, que linda essa piscina, véio. Você deve pular aí todo fim de semana. Ele falou, nossa, eu tô morando aqui há uns 5 anos já. E se eu entrei 10 vezes nessa piscina é muito. Eu nem ligo. Eu queria tanto ter. Imagina, nós íamos lá para o rio que às vezes era poluído, para entrarmos na água e tudo, e agora ele tem ali uma água cristalina, água estilo Hollywood, sabe? Aquela aguinha e não entra porque não valoriza mais, já virou tédio. Ah, meus queridos, o ser humano é assim, ele busca tanto ter uma coisa, e quando ele tem, parece que aquilo não satisfaz. É por isso, porque nenhuma coisa pode nos satisfazer. As únicas coisas que podem nos satisfazer não são coisas, são pessoas. É o amor, principalmente, obviamente, a Deus. Por isso, meus queridos, é tão importante nós vivermos e não somente existirmos. Vamos viver nossa vida e não somente existirmos. Meus queridos, agora eu quero falar com vocês sobre exatamente isso aqui, a singularidade dos seres humanos. O
que é que nos diferencia de todos os outros seres vivos? E o que é que nos diferencia dos animais? Pense, o que nos torna humanos? O que nos diferencia dos animais? Responder isso é algo mais sério do que a gente imagina, meus queridos. As pessoas têm o seu valor. Por exemplo, embora seja correto defender o direito dos animais, cuidar dos animais, tratar bem os animais, nós entendemos, por exemplo, que em um acidente, entre salvar um animal e uma criança, obviamente a gente dá total prioridade para uma criança. Mas por quê? Por que o ser humano é tão importante? Meus queridos, olha só. Até pensadores não religiosos e ateus, eles entendem que é importante definir essas diferenças entre nós e os animais. Agora, eles buscam diversas formas. Por exemplo, algumas coisas que eles buscam contar e dizer. O que é que nos diferencia dos animais? Uma das comprovações, até científicas, que tinha anteriormente, era o caminhar. Somos bípedes, somos os únicos animais que andam sobre duas patinhas, sobre os dois pés, né? Mas é lógico que não, existem vários animais que andam, galinhas, avestruz, né? Tantos outros animais foram descobertos, né, que existem, que andam aí sobre duas patas. Mas uma pequena diferença entre a maioria dos animais, né? Então, se tem um animal que já não encaixa, já não dá certo essa teoria. Outra coisa que dizem, se reconhecer no espelho. Olha só, muito tempo se pensava que os animais não se reconheciam nos espelhos. Agora, experimentos revelam que chimpanzés, golfinhos e elefantes também têm essa capacidade. Quem disse isso é César Hades, estudioso do comportamento animal da Universidade de São Paulo, né, da USP. Então eles são capazes. E temos também alguns animaizinhos aí de estimação que se reconhecem, né? Tem uns que não, uns que olham para o espelho e lá tem mais do que imaginam que é outro animal, né? Mas tem alguns aí desses animaizinhos também que é comprovado que já sabem também. Meus queridos. Outra coisa, a questão da consciência. Diziam, não, nós somos conscientes dos atos e tal. Mas foram analisados vários animais e a gente percebe que, em sua maioria, os animais, por exemplo, defendem suas crias com unhas e dentes, literalmente. Tem várias histórias, tem a história de uma lebre que defendeu os seus filhinhos, os seus filhotes de uma serpente. A serpente mordeu 2 vezes e ela sobreviveu para poder estar defendendo, por causa da adrenalina, ela conseguiu sobreviver. Mostra a consciência dos animais que sabem que se eles saírem dali, obviamente seus filhotes vão morrer. Mostra que realmente os animais têm uma espécie de consciência. Logicamente, não tem nem como comparar com uma do ser humano. O ser humano sabe de todas as suas... É muito mais consciente, apesar de termos muitos seres humanos que são menos conscientes do que animais até, né? Mães que abandonam o nenenzinho na praça ou jogam no rio, enterram. E nós vemos até animais com mais consciência que às vezes o animal vai lá, desenterra e traz a criança ou busca pessoas para salvarem aquelas crianças. Tantas coisas nós vemos. Bom, meus queridos, tem muitos argumentos. Tem o argumento racional, que é o mais conhecido de todos, que diz, não, nós pensamos e os animais não pensam. Mas foi comprovado que existem sinapses nos cérebros dele que formam realmente pensamentos. E também, no mesmo César Hades, diz que estudos com primatas, cães, golfinhos e elefantes, entre outros, mostram que o pensamento não é exclusivo do ser humano. César Hades, da Universidade de São Paulo, da USP. É comprovado, meus queridos. Então, tem várias outras coisas. A comunicação era um dos argumentos. Não, o ser humano é o único capaz de se comunicar. Então essa é a diferença entre nós e os animais. Claro que não. Foi provado e recomprovado já até através de formigas. As formigas estavam ali carregando algo pesado que uma delas jamais conseguiria e várias delas conseguiam carregar. Ou seja, foi descoberto que mais ou menos elas falam assim, vamos lá, simbora, 1, 2, 3 e vão e foram levando. Imagina só, uma comunicação perfeita, controlada. Realmente,
todas essas coisas não tem como nos diferenciar dos animais. E como é que a gente faz então, Augusto? Como é que a gente faz agora, professor, para descobrir que a gente é diferente dos animais? Então nós somos igual, então, professor, a gente é tudo animal? Claro que não, meus queridos. Nós temos a maior verdade, a coisa mais importante que existe nesse mundo para nos basear, que é a Bíblia, meu querido. A Bíblia diz ali em Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meus queridos, a Bíblia diz que o que nos diferencia dos animais é o fato de nós sermos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Mas o que seria então a imagem de Deus? O que seria a imagem de Deus? Para muitos, a imagem de Deus é uma coexistência harmoniosa entre a natureza humana e a vontade divina. Em outras palavras, a mente dos seres humanos, diferentemente de todos os animais, é capaz de compreender as coisas eternas e espirituais. Meus queridos, considerando que a religião é um fenômeno genuinamente universal, não existe nenhuma cultura antiga ou moderna que não tenha a religião como base. Quem espalhou aos povos, então, a noção de que há uma divindade? Entre nas caravelas de Cabral, meu querido, e verá que os indivíduos que viviam no Brasil no século XV criam numa divindade. Vá com Marco Polo ao Oriente Medieval e verá, e você vai descobrir que eles também tinham ouvido falar de Deus. Viaje com a equipe do falecido explorador Jacques Cousteau e perceba em tribos completamente isoladas a insistente presença de ritos religiosos. Meus queridos, de tudo isso, não seria Deus soprando no ouvido humano a frase "Eu existo"? O que vocês acham? Analisem, pensem bem. Não tem um lugar nesse mundo que você chegue que as pessoas não estejam adorando. Como nós falamos desde o início, 98% do mundo acredita em algo. É religioso. Mais uma vez, meus queridos, de tudo isso que nós estudamos, não seria Deus soprando no ouvido humano a frase "Eu existo"? Com toda certeza, não é, meus queridos? Muito bem, chegamos ao fim da nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem. A única coisa que eu vou pedir para vocês, não tem nenhuma atividade, nada, é só entrar lá no Eclés, assistir, logo depois que você assistiu, e mandar ali assistir, só isso. Professor, eu assisti, só isso, só para eu saber ali, todo mundo que já assistiu, para depois nós fazermos alguma atividade, beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção e paciência, e que Deus continue aí com você e com a sua família. Tchau, tchau. Só mais uma coisinha. Meus queridos, me sigam ali nas nossas redes sociais, ali, né? No Instagram, @guto com 2t7, no Facebook, né? Augusto Scremen, eu sou o único lá, pode colocar Augusto Scremen, eu sou o único lá. E o nosso canal do YouTube, né? Que nós temos para colocar aí os vídeos para vocês poderem assistir, que é Pastuber, o Pastuber. Então você entra lá, segue a gente, se inscreve aí no canal, pode comentar lá, fala o que vocês estão achando das aulas, como é que está sendo, o que tem que mudar, o que tem que melhorar, fiquem bem à vontade, beleza? Coloquem se tem alguma dúvida, alguma coisa, para que a gente possa estar se comunicando aí e sempre pertinho um do outro. Educação Adventista, muito além do ensino, sempre aí pertinho de você. Agora sim, tchau, tchau!